Você queria falar antes sobre o filme A Paixão de Cristo. A maior parte do tempo, Jesus no filme, ou J, como vamos continuar a chamá-lo? Você poderia chamá-lo de J Alegre. Uma boa parte do tempo, J foi retratado como uma figura sofredora, dominada pela angústia. Ele não era assim de jeito nenhum. Ele era uma figura pacífica, com um sorriso gentil. Seus olhos eram claros e amorosos. Não havia medo nele, porque ele sabia que não havia nada a temer. Nada que o mundo pudesse fazer a ele, poderia afetá-lo. Ele não era um corpo. Ele não pensava sobre si mesmo como especial. Ele não era paixão, ele era um símbolo de compaixão. Você viu o filme. Como se sentiu sobre ele? Bem, cheguei lá, e havia uma fila de pessoas ao redor do quarteirão. Elas estavam realmente agitadas. Era como a segunda vinda, ou algo assim. A segunda vinda do que, eu não descobri até entrar. Foi um filme horrível, sangrento. Ficar sentado lá foi como uma tortura, mas sem a diversão. Eles realmente mostraram o corpo de J sendo dilacerado. Até mesmo no início do filme, J está agindo como um típico cara medroso. Ele está nervoso. Ele pisa em uma cobra e a mata, porque Satã deve estar nela, e não há nada que sugira o tipo de homem sobre o qual Artem acabou de falar. Vocês sabem? Logo no início do filme, Judas vem até J no jardim, e o beija, e eles fazem J dizer aquela famosa frase da Bíblia: com um beijo traís o filho do homem. Na mesma hora, me lembrei daquela sessão do curso, chamada A Mensagem da Crucificação, onde J está ensinando qual é a mensagem real, em oposição ao que a religião organizada cozinhou depois, e, em um ponto, ele diz, e eu vou ler aqui para não falar besteira. Ele começa: eu não poderia ter dito, com um beijo traís o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava na punição, que se diz que eu invoque para Judas, é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado, quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Através de todo o filme, o corpo de J é tornado muito especial. A presunção é que ele tem que ser sacrificado, para expiar os pecados das outras pessoas. Mas, a citação que vocês me deram de Isaías, demonstra que aquela ideia, já era tão antiga quanto as colinas, e a religião que veio depois, simplesmente a sobrepôs a J. Nenhuma observação é feita ao fato de que toda a premissa, nos dá um Deus que é como a humanidade, em outras palavras, insano. O filme, como a religião na qual ele se baseia, glorifica o sofrimento e o sacrifício. E as pessoas estavam trazendo seus filhos de 9 e 10 anos de idade, para verem aquela coisa, e, quando eles estavam saindo do cinema, você podia ver aquele olhar em seus rostos, como se elas estivessem dizendo para as crianças: vocês viram? Vocês viram o que Jesus fez por vocês? Seus pequenos bastardos culpados. Agora, o que vocês vão fazer por ele? Vocês vão ser cristãos, certo? Sim, e aí você tem a criação de uma religião muito bem-sucedida. Porque, se você quer levar as pessoas a fazerem algo nesse mundo, incluindo crianças impressionáveis, faça com que se sintam culpadas. Você poderia fazê-las acreditar em Papai Noel até os 30 anos, se encontrasse uma maneira de usar a culpa, e ninguém contasse a elas nada melhor. E, nesse caso, ninguém está contando nada melhor a elas. Toda coisa também torna o corpo muito real, e sua destruição importante. Mas, se a mente sem culpa não pode sofrer, como diz o curso, então, não importaria o que eles fizeram a J. Ele não teria reagido ao que foi feito a ele, e sentido toda aquela dor que o filme o mostra atravessando. Sim, e isso é muito importante. Essa é outra ideia definitiva no curso. A mente sem culpa não pode sofrer. Isso explode toda a ideia de glorificar o sacrifício, diretamente na fonte. Porque, como já lhe dissemos, a dor não é um processo físico, é um processo mental, e se você curou toda a culpa inconsciente na mente, então, não poderia sentir nenhuma dor.
Isso muda a mensagem da crucificação, da ideia de endeusar o sofrimento e o sacrifício, para uma demonstração de que se você é curado, então, seria impossível sentir qualquer dor ou sofrimento. Mas o sofrimento, como as pessoas agora acreditam que J suportou, é o selo de qualidade de uma religião que não tem nada a ver com ele, mas que foi fundada em seu nome. Eles têm uma crucifixação. Sim, mas a mensagem real de J é o oposto de tornar o corpo real. Na verdade, se você quiser ser como J, então, vai querer, um dia, experimentar que o corpo é sem significado. Em vez de acreditar no corpo, você quer chegar no ponto onde não pode acreditar nele. Eu ainda não posso acreditar que o Sox vendeu o Nomar. Um pré-requisito para não acreditar no corpo é uma compreensão do sonho e do lugar do corpo nele. Vou lhe dar algumas citações do curso e, então, quero que você faça algumas leituras para mim. Primeiro, falamos sobre como a falsa crença de que o sofrimento do corpo, uma ideia que você agora entende ser provocada pela culpa inconsciente, poderia ter qualquer coisa a ver com J. Em relação a isso, ouça o que ele diz, na seção do curso chamada A Ponte para o Mundo Real. Fica contente por teres escapado à caricatura de salvação que o ego te ofereceu, e não olhes para trás, com saudade do travesti grotesco, que ele fez dos teus relacionamentos. Agora ninguém precisa sofrer, pois chegaste longe demais para ceder à ilusão da beleza e da santidade da culpa. Só os totalmente insanos poderiam olhar para a morte e o sofrimento, a doença e o desespero, e vê-los dessa forma. O Espírito Santo faz um excelente trato com você, se você aceitá-lo, como diz J aqui, na seção, os obstáculos à paz. A tua pequena parte é apenas dar ao Espírito Santo toda a ideia de sacrifício. E aceitar a paz que ele te dá, em seu lugar, sem os limites que iriam deter a sua extensão, e assim limitariam a tua consciência dela. Ele continua dizendo na mesma seção, por que deveria o corpo ser qualquer coisa para ti? Com certeza, aquilo de que é feito não é precioso. E com a mesma certeza, ele não tem sentimento. Ele te transmite os sentimentos que queres. Como qualquer veículo de comunicação, o corpo recebe e envia as mensagens que lhe são dadas. Não tem nenhum sentimento por elas. Todo sentimento que nelas está investido é dado pelo remetente e pelo destinatário. Tanto o ego quanto o Espírito Santo reconhecem isso, e ambos reconhecem também que aqui o remetente e o destinatário são o mesmo. O Espírito Santo te diz isso com alegria. O ego esconde de ti, pois quer manter-te inconsciente disso. Quem iria enviar mensagens de ódio e ataque, se apenas compreendesse que essas mensagens são enviadas a si mesmo? Quem iria acusar, culpar e condenar a si mesmo? Acho que ter essa convicção de que você está fazendo isso a si mesmo é importante, porque, quando você se lembra disso, então, não quer ferir a si mesmo, e, quanto mais acredita nisso, mais passível estará de lembrar disso em todas as situações. Exatamente. E, uma vez que comece a questionar suas antigas crenças, algumas coisas interessantes podem acontecer, como você ouviu de alguns dos leitores do livro. Sim, você quer dizer a vertigem. Ouvir sobre isso me fez sentir que o livro realmente tinha algo, se estava provocando reações similares nas pessoas, como o curso tinha feito comigo. Presumo que os sintomas estão ligados ao questionamento do sistema de pensamento do ego, no qual toda nossa vida tem sido baseada? Sim. De forma interessante, existe outra citação no curso, de uma seção que acabei de citar de A Ponte para o Mundo Real, que trata desse mesmo assunto. Você não fez a conexão antes, mas vai fazer agora. Aqui, J está falando sobre o processo de atravessar a ponte, da sua antiga experiência de viver como ego, para viver no mundo real. Com o Espírito Santo. A ponte em si mesma nada mais é do que uma transição na perspectiva da realidade. Desse lado, tudo o que vês é grosseiramente distorcido e completamente fora de perspectiva. O que é pequeno e insignificante é engrandecido, e o que é forte e poderoso, reduzido à pequenez.
Na transição, há um período de confusão, no qual um sentimento de desorientação de fato pode ocorrer. Mas não tenhas medo, pois só significa que tens estado disposto a soltar o teu apego ao quadro de referências distorcido, que aparentava manter o teu mundo no lugar. Isso é tudo? Isso só significa que tenho desejado liberar o que aparentava manter o meu mundo no lugar? Que diabo, não preciso de nada para manter meu mundo no lugar. O Espírito Santo é tudo o que você precisa. Então, você pode liberar o mundo que você pensava que era seu, e trocá-lo pelo mundo real. Acho que sei o que é o mundo real, mas você poderia me refrescar a memória? Uma citação sucinta, irmão, que é: o mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou, e o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. Essa deve ter sido a condição em que J estava perto do final, certo? Sim, e sua mensagem era tão clara quanto poderia ser. Ele nunca transigiu nisso, e nem você deveria. Se você der um dedinho ao ego, ele vai tomar o braço todo. É por isso que estamos felizes, por ver que você se atém ao curso, e não muda a mensagem. Você tem respeito pelo material. Isso é excelente, porque uma das razões pelas quais aparecemos a você foi para ajudá-lo a evitar que as mensagens de J sejam distorcidas, do mesmo modo que foram há 2000 anos. Se muitas pessoas alterassem o significado dos ensinamentos, ou mesmo as próprias palavras, então, depois de um século ou dois, você nem mesmo seria capaz de reconhecer o curso. Sim, mas vocês já devem saber se a mensagem vai se perder novamente, não é? Nós já dissemos antes que não íamos lhe falar muito sobre o futuro, por muitas razões. O que você tem que fazer é tomar cuidado agora. Bem, sobre o assunto da mensagem ser distorcida, Ver a Paixão me fez lembrar daquela série de livros que esteve em voga durante algum tempo, deixados para trás. Eu tive um tempo livre no aeroporto e parei em uma livraria, olhando para um dos livros mais recentes dessa série. Ele é baseado no livro da Revelação. Eu tenho um amigo na Flórida que adora tudo isso. Acho que essa série de livros vendeu por volta de 60 milhões de cópias. De qualquer forma, o livro das Revelações, que parece ter sido escrito por alguém de forma ácida, ou algo assim, mostra J voltando e declarando guerra contra os não-crentes. E, na série, Deixados para Trás, o narrador conta a lenda dessa guerra, que coloca as forças do bem contra o mal. O livro mais recente que eu estava lendo, mostra J erguendo uma de suas mãos, e fazendo com que uma grande fenda se abrisse, engolindo todos os não-crentes, fazendo-os cair lá dentro, morrendo, e gritando. Em outra parte, J apenas fala, e os corpos dos inimigos são dilacerados. Os crentes têm que dirigir com cuidado, para se desviar dos corpos caídos e dilacerados dos homens e mulheres, e até de cavalos. Acho que eles não eram cavalos cristãos. Enquanto os cristãos observam, a carne dos caras maus está se dissolvendo, seus olhos estão derretendo, e suas línguas se desintegrando. É uma cena e tanto. Me parece que o que eles fizeram aqui foi pegar Jesus, o príncipe da paz, e transformá-lo em seu próprio lutador. Agora, ele está matando seus inimigos para eles. Existe um racismo sutil envolvido também, porque os não-crentes, que você também pode chamar de infiéis, têm sido colocados no contexto da guerra contra o terror. É uma projeção clássica da culpa inconsciente. Nós temos Deus, eles não, e eles merecem morrer. Bem, sinto muito, mas não vejo a menor diferença entre esse tipo de fundamentalismo insano e o fundamentalismo que jogou aqueles aviões contra o World Trade Center, na manhã de 11 de setembro de 2001. É a mesma coisa, em uma embalagem diferente. É o sistema de pensamento do ego correndo solto. Tudo o que isso vai fazer é levar a mais tragédia, e isso é exatamente o oposto do significado de J. Alguém precisa se levantar e dizer, basta, não porque o mundo tem que mudar,
mas para encorajar as pessoas a mudarem suas mentes e escolherem o perdão. Então, por que você não é aquele que se levanta e diz isso? Sei disso. Levei um tempo para entender isso, mas posso ver que uma das razões pelas quais vocês me escolheram é porque eu não tinha nada a perder. Eu podia passar sua mensagem e não me preocupar com o que as pessoas iriam pensar. Sem nada a perder, se alguém não me respeitar, qual é o problema? Muito bom, querido irmão. Continue expondo tudo isso. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Dr. Georg, que é pronunciado sem um E no final, Grodek, disse uma vez: o respeito é tão difícil de renunciar quanto a vaidade. Apenas seja você mesmo e fale a mensagem. Em relação aos resultados, tudo acontece da forma que deve acontecer, de qualquer forma. Se algo não deve acontecer, você nunca será capaz de fazer com que aconteça. E se algo deve acontecer, então, não há nada no mundo que você poderia fazer para impedir. Então, por que não ser apenas verdadeiro em relação à verdade do Espírito Santo, e deixar que o resto cuide de si mesmo? Em relação à política, você agora sabe para o que ela serve. Se você usá-la para o perdão, seu progresso estará assegurado. Sim, eu escorrego um pouco de vez em quando, mas sempre me lembro da verdade, bem rápido. É interessante observar os ativistas pela paz e pelo meio ambiente. Conheço alguns ativistas pela paz que odeiam as pessoas. Eles estão lá fora, protestando contra a guerra, o que é legal, mas o que realmente estão fazendo é atingir seus oponentes políticos, que eles odeiam, ou os porcos gananciosos das empresas, que eles pensam que estão explorando todo mundo. Mas, aqueles líderes das empresas são apenas pessoas, como todas as outras. Sim, talvez eles sejam apegados ao dinheiro, mas quase todas as pessoas querem algo. O interessante para mim é que, se você for contra a guerra, pensando no quanto você é contrário aos seus oponentes políticos, então, está fazendo isso, tendo o ego como seu professor. Mas, você poderia fazer exatamente a mesma coisa, tendo o Espírito Santo como seu professor, e isso seria uma experiência totalmente diferente. Dessa perspectiva, não tem nada a ver com atingir seus oponentes políticos, ou expressar seu ultraje contra os poderosos. Agora, você estará protestando contra a guerra, como uma expressão do que você é, que é amor, com a ideia de ter um mundo mais amoroso. Isso é um ponto de partida completamente diferente. Então, não é o que você faz que importa. De qualquer uma dessas formas, você poderia estar nas ruas, protestando. Ninguém mais seria capaz de dizer o que estava acontecendo na sua mente, mas, para você, agora isso é sobre o amor. Não é a forma que importa, é o conteúdo. Ei, quem é o professor aqui? Só estou brincando. Você está certo. Não é o que você faz, mas com quem você faz, o ego ou o Espírito Santo. Cada escolha leva a uma experiência completamente diferente. As pessoas podem pensar que podem julgar outras por algo que fizeram, mas nem sempre é assim. Alguém pode ter um emprego onde tem que fazer coisas que não parecem espirituais para o mundo. Entretanto, qualquer coisa pode ser espiritual, se você escolher o Espírito Santo para guiá-lo. Então, nenhum trabalho é realmente mais espiritual do que qualquer outro. Agora, embora o que você faz não seja o foco, talvez já tenhamos mostrado que o que você faz é um resultado do que pensa. Então, algumas vezes pode-se dizer muito sobre as pessoas por sua maneira de ser. Por exemplo, se alguém está muito irritado e diz coisas rudes para as pessoas, o que você acha que isso diz sobre ele? Bem, essa pessoa provavelmente odeia a si mesma. Sim, a maneira pela qual você trata as outras pessoas é uma ótima indicação de como você se sente sobre si mesmo. Se você está olhando para os outros com hostilidade, está dizendo que tem uma mente em conflito. Se você está olhando para os outros com gentileza, é um sintoma de uma mente que tem paz. Não apenas isso, mas essa postura vai determinar e reforçar como você se sente sobre si mesmo. É um círculo, tanto pacífico quanto vicioso. Claro, existem pessoas que são muito gentis com as outras, mas não necessariamente se sentem bem sobre si mesmas, embora geralmente estejam mais próximas de uma ruptura. Se elas expressam amor, isso é um símbolo de que estão no caminho certo, e de que precisam apenas de um pouco de ajuda para compreender a escolha que está disponível para elas.
Uma vez que a façam, então, estarão mais propensas do que a maioria a escolher sua força, o Espírito Santo dentro de si, em vez de sua própria fraqueza, que é o ego. Tenho ouvido grandes pessoas, do Dalai Lama a Ken Wapnick, enfatizarem a importância de ser gentil. Posso ver agora o que elas querem dizer. Se a maneira com a qual você olha para as outras pessoas diz muito sobre como você se sente agora, e também determina como vai se sentir sobre si mesmo no futuro, você realmente está fazendo um favor a si mesmo, ao ser gentil e compassivo. Muito verdadeiro. A propósito, nossos cumprimentos pela maneira com a qual você trata as pessoas quando está na estrada. Muitos professores, sob a pressão da viagem e os horários difíceis, têm caído na tentação de descontar nos outros. Então você ganhou um a mais pela sua interação com todas aquelas pessoas que encontrou pessoalmente. Você representa o curso de forma muito amável. Ei, obrigado. Gostei disso. É fácil, eu amo a todos. E, você sabe, o que você disse sobre nenhum trabalho ser mais espiritual do que qualquer outro, está muito certo. Quero dizer, tenho visto pessoas chegando a mim e dizendo: como podem os mestres ascensionados terem aparecido para você? Por que você? E eu digo a elas que, em primeiro lugar, como elas podem saber que, em uma vida passada, não foram uma das crianças que viram a Virgem Maria em Lourdes? Ou talvez, tenham visto anjos, ou outras manifestações. Acho que todos temos o mesmo tipo de dons, mas não os temos todos ao mesmo tempo na ilusão. É por isso que o Manual para Professores diz: ninguém tem quaisquer poderes, que não estejam disponíveis para todos. Eu costumava pensar que seria mesmo muito legal se pudesse ser um curador espiritual, você sabe, sair por aí colocando as mãos sobre as pessoas, e curando-as, e tudo mais. Eu pensava que isso seria o máximo. Mas esse não é um dos meus dons nessa vida. Se eu tentar curar alguém, vou ter sorte se a pessoa não morrer. O ponto é que, esse apenas não é um dos meus dons dessa vez, mas sei que já fui um grande curador em outra vida. Todo mundo é, em algum ponto. Em relação a ver mestres ascensionados, isso é só como deveria ser para mim dessa vez, e outras pessoas farão isso numa outra vez. Seria muito idiota ter bilhões de pessoas por aí, todas vendo mestres ascensionados. Então, ninguém usaria os outros dons. Algo que digo às pessoas e as surpreende, e isso não significa nenhuma ofensa, é que ver vocês dois não tem sido minha experiência espiritual máxima. A maior experiência que já tive é o que o curso chama de revelação, que é a comunicação direta, ou a união, com Deus. Isso detona qualquer coisa no mundo da percepção. Isso não me ofende. J diz no curso que, embora a reverência seja uma resposta apropriada à revelação, porque você está tendo uma experiência direta de Deus, ele também diz: iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Impressionante. Desculpe. Então, eu digo às pessoas que a revelação, aquela experiência da sua unicidade com Deus, é aquilo que elas deveriam estar buscando, porque é uma experiência de realidade, enquanto ver vocês é uma experiência dentro do reino da percepção. E, depois da revelação, tudo no mundo é apenas um tipo de sonho, que não é a medida da realidade. Mas, isso não quer dizer que você não possa se divertir. Enquanto parece estar aqui. Quando vou ao cinema, sei que não é real, mas isso não me impede de me divertir. E é isso que esse mundo pode ser. Na verdade, eu diria que se você tiver menos culpa inconsciente na sua mente, através da prática do perdão, poderá aproveitar o mundo ainda mais. Quero dizer, adoro ouvir música, ainda mais hoje do que antes, então, não significa desistir da bela arte e do romântico pôr do sol. Acho que se você entra em contato com sua inocência, tudo é mais agradável, porque você estará experimentando isso com menos culpa, e, um dia, sem culpa alguma. Não é como em relação ao sexo? Se você não tiver nenhuma culpa em sua mente, não vai aproveitá-lo ainda mais? Presumo que essa seja uma pergunta retórica. E é, enquanto Artem estiver aqui.
E as pessoas nos meus workshops também ficam surpresas de descobrir que, no intervalo entre suas visitas, quando eu falo com o Espírito Santo, é realmente em J que eu penso, e não em vocês. Ele sempre foi a manifestação do Espírito Santo para mim, e sempre senti que podia falar com ele, porque ele iria me ajudar. Vocês não se importam com isso, não é? Eu sei que quando ouço a voz do Espírito Santo, também estou ouvindo vocês. Como eu já disse, nós não somos especiais. Então, o que for melhor para você, entre nossas visitas, é tudo o que importa. Sabemos que você pensa sobre nós, e você sabe que estamos sempre com você, assim como o Jota. Ah, não me venha com pieguice, mas, se somos todos um, isso realmente não importa, não é? Ah, outra coisa, eu estava pensando sobre a questão do trabalho espiritual. Digamos, por exemplo, que alguém seja um contador, e não ache que tem quaisquer dons espirituais em particular. Não que os contadores não tenham dons espirituais, mas vamos dizer que esse não acha que tem. Bem, se ele der sua habilidade com a contabilidade ao Espírito Santo, e usá-la sob sua orientação, isso não a tornaria um dom espiritual? Então, se um dom espiritual é algo que você dá ao Espírito Santo, não importa qual dom seja esse, por definição, se você usá-lo sob sua orientação, isso é espiritual. E, quem sabe, além de se ater ao seu dia de trabalho, você encontre uma organização espiritual, ou um indivíduo, que poderia precisar da sua ajuda. E, agora, seu dom é ajudar as pessoas a espalharem a verdade. O que poderia ser melhor do que isso? Muito bom, irmão. Você pode estender isso para qualquer trabalho. Talvez o Espírito Santo queira que alguns usem seu trabalho para praticar o perdão. Se eles o fizerem, então, será um trabalho espiritual, não importando o que seja. Ei, vocês me disseram que iriam falar sobre a morte dessa vez. Estive esperando por isso. Tudo bem, sabichão. Vamos chegar a isso logo, mas é essencial que você compreenda, e, como resultado do seu perdão, realmente experimente a natureza de sonho desse mundo. Então, está na hora de você ler um pouco para nós. Vá até a página 628 no texto. Ah, deixe-me ver. O herói do sonho. Não li isso agora há pouco? Sim, nós queremos que você o leia outra vez, pelo menos 5 vezes nos próximos meses. 5 vezes? É melhor que seja bom. É muito melhor que isso, é a verdade. Quero que você leia só os primeiros 4 parágrafos agora. Então, leia todas as 4 páginas a cada 2 semanas, mais ou menos, para cumprir um total de 5 vezes. Pense sobre as ideias, e considere o que significam, em relação ao que você está vendo em sua vida diária. Mas leia primeiro aqueles 4 parágrafos para nós. Tudo bem. Aí vai. O corpo é a figura central no sonhar do mundo. Não há sonho sem ele, e nem ele existe sem o sonho, no qual age como se fosse uma pessoa que se vê, e na qual se acredita. Ele ocupa o lugar central em todos os sonhos, que contam a história, de como ele foi feito por outros corpos, nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco, e depois morre para ser unido, no pó, a outros corpos que morrem como ele. No pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos, para serem seus amigos e seus inimigos. A sua segurança é a sua preocupação principal. O seu conforto é a regra que o guia. Ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Acima de tudo, procura ensinar a si mesmo que as suas dores e alegrias são diferentes, e que pode distinguir umas das outras. O sonhar do mundo toma muitas formas, porque o corpo busca de muitos modos provar que é autônomo e real. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel, que o mundo proclama como valiosas e reais. Trabalha para consegui-las, fazendo coisas sem sentido, e as joga fora, em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa, e nem mesmo quer. Ele emprega outros corpos, de modo que eles o protejam, e coleciona ainda mais coisas sem sentido, que possa chamar de suas.
Ele olha em volta, procurando corpos especiais que possam compartilhar seu sonho. Às vezes, sonha que é um conquistador de corpos mais fracos do que ele. Mas em algumas fases do sonho, ele é o escravo de outros corpos, que querem feri-lo e torturá-lo. A série de aventuras do corpo, da hora do nascimento até a sua morte, é o tema de todos os sonhos que o mundo jamais teve. O herói desse sonho nunca vai mudar, e nem o seu propósito. Embora o sonho propriamente dito tome muitas formas, e pareça mostrar uma grande variedade de locais e de eventos em que seu herói se encontra, o sonho tem apenas um propósito, ensinado de muitas formas. Essa única lição é o que ele tenta ensinar uma e outra vez, e ainda mais uma vez, que ele é causa, e não efeito. E tu és o seu efeito, e não podes ser a sua causa. Assim, tu não és o sonhador, mas o sonho. E assim vagas em vão, entras e sais de lugares e acontecimentos que ele inventa. Que isso é tudo o que o corpo faz é verdade, pois ele não é senão uma figura em um sonho. Mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que as veja como reais? No instante em que ele as vê como são, elas não mais têm efeito sobre ele, porque compreende que foi ele que lhes deu os seus efeitos, pelo fato de as causar, e fazer com que parecessem reais. Quanto estás disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve? Oh, espere! Eu deveria parar de ler. Isso é tão profundo, que eu quis continuar. Você vai, mas está perfeito, irmão. J segue em frente, e fala sobre como o sonho foi feito. Certifique-se de ler essa sessão inteira, mais tarde, 5 vezes. Você vai compreendê-la em um nível ainda mais profundo, e nunca terá uma descrição mais espantosa, tanto sobre a maneira de entrar no sonho, quanto a de sair dele. Perto do final daquela sessão, ele diz: quando perdoares o mundo, pela tua culpa, estarás livre dela. Livre da minha culpa, ou livre do mundo? Sem uma, você não tem necessidade do outro. Sua culpa, que agora é inconsciente, é a razão para o mundo. Seu trabalho é desfazê-la. É assim que se quebra o ciclo do nascimento e morte. Falando de morte. Você deveria ter um rufar de tambores antes de dizer isso. O que eu ia dizer era que, falando da morte, vamos chegar a esse assunto em um minuto. Mas primeiro, lembre-se de que quanto mais você perdoa, menos é enganado pelos truques do ego. Como J diz depois no curso sobre os professores de Deus. Eles observam as figuras do sonho, ir e vir, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. Apesar disso, não são enganados pelo que vem. Reconhecem que contemplar uma figura de sonho, como doente e separada, não é mais real do que considerá-la saudável e bonita. Então, corpos, saudáveis ou doentes, são realmente a mesma coisa porque nenhum deles é real. E realmente também não existe diferença alguma entre a doença e a morte. São só níveis ilusórios diferentes, do pensamento da separação de Deus. Então, a única diferença entre um sulco e uma sepultura é a profundidade. Sim, criatura brincalhona. E a profundidade também é uma ilusão. Aquela última citação era do manual para professores, e a próxima é do texto. Queremos mostrar a você que o curso está dizendo a mesma coisa em todos os lugares. Do texto ao livro de exercícios, e por todo o manual, o curso é um ensinamento puramente não dualista. Ele é consistente. E se isso é verdadeiro, e certamente é então, significa que existe apenas uma maneira autêntica de interpretá-lo. No texto, J diz: as aparências só são capazes de enganar a mente que quer ser enganada. E podes fazer uma simples escolha, que te colocará para sempre, muito além do engano. Essa simples escolha é o perdão, e ele é aplicado da mesma forma a tudo, até e incluindo a morte. Considere essas palavras do livro de exercícios. Pensas que a morte é do corpo. No entanto, é apenas uma ideia irrelevante, ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Pode então ser aplicado segundo a direção da mente. Mas para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade, nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo.
É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. E ele diz, no início do próximo parágrafo: a morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. Depois, na mesma lição do livro de exercícios, J diz: o que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. E um pouco depois, a sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é, mas a mente é mente, desperta ou adormecida. E aqui está mais uma citação sobre a mente daquela lição. Ela apenas parece ir dormir um pouco. Sonha com o tempo, o intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância, e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Então, isso tudo realmente é só um sonho, e eu entendo que, quando desfizermos o ego e despertarmos, vamos experienciar que nunca realmente deixamos nosso lar. Então, quando o corpo for deixado para trás, pela última vez, e não houver necessidade de voltar, a experiência de ser um com Deus se torna nossa realidade permanente e nunca termina. Esse é o fato, cara. E, lembre-se, despertar é despertar completamente. Dormir é dormir. Não importa se você está sonhando que está vivo ou que está morto. Nenhum deles é verdadeiro. Como diz o curso, o recuo para a morte não é o fim do conflito. Então, não há saída fácil. Você tem que fazer seu trabalho de perdão, ou então vai continuar sonhando que está voltando, até que termine suas lições, e desperte definitivamente. Sim. Estamos perto do fim da nossa visita, e queremos completar nossa conversa sobre a morte. Deveria ficar claro que a morte não é mais real do que a vida no corpo. Nenhuma delas é verdadeira. A vida real é total e permanente. Como diz o curso, a curiosa crença, segundo a qual parte das coisas que morrem pode continuar vivendo a parte daquilo que vai morrer, não proclama um Deus amoroso, nem estabelece qualquer terreno para confiança. Então, aquilo que algumas pessoas pensam ser sua alma, que continua depois da morte, é realmente uma mente aparentemente separada. Essa é uma observação brilhante e muito budista. O espírito real é total e permanente. Essa é a sua realidade imortal. Então, não importa o que pareça estar acontecendo, incluindo a morte e o estágio entre as vidas, a verdade é que existem apenas duas coisas entre as quais escolher: sua realidade com Deus, ou tudo mais. Agora, tudo o que você tem que fazer é usar a mente para escolher entre Deus e qualquer outra coisa. Você foi gentil o suficiente para ler para nós, e agora, antes de partirmos, vamos ser gentis o suficiente para recitar algo para você, que J diz sobre a morte. Eu vou começar, e Artem vai se juntar a mim. Isso está destinado a fixar firmemente a ideia na sua mente sobre a escolha que você tem que fazer, sempre que o pensamento da morte levanta sua feia cabeça. O herói do sonho sempre vai ter um fim para sua história, e isso é tudo o que é, uma história. É claro, o herói vai voltar em outra forma, até que você encerre sua crença em todas as formas. Perdoe, caro irmão, e você não vai ter utilidade para o sonho de morte do ego. Expô-lo, vê-lo pelo que é, e perdoá-lo vai libertá-lo. Ouça o que J diz aqui. A morte é o sonho central, do qual brotam todas as ilusões. Não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de vitalidade e morte no final? Colocamos essa questão anteriormente, mas agora temos que considerá-la com mais cuidado. É uma crença fixa e imutável do mundo, que todas as coisas dentro dele nascem somente para morrer. Isso é considerado como a forma da natureza, não para ser questionado, mas para ser aceito como lei natural da vida. O cíclico, o mutável e o incerto, o imprevisível e o instável, o crescente e o minguante, de um certo modo em um caminho dado, tudo isso é tido como a vontade de Deus. E ninguém pergunta se essa poderia ser a vontade de um Criador benigno. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença, segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. E se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real.
Mas Deus não seria amoroso. Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só pode ser temido. Ele mantém a tua pequena vida nas mãos, apenas por um fio, pronto para rompê-lo, sem pena ou cuidado, talvez hoje. Ou caso ele espere, ainda assim o fim é certo. Quem ama um Deus assim, não conhece o amor, porque negou que a vida é real. A morte veio a ser o símbolo da vida. Seu mundo agora é um campo de batalha, onde reina a contradição, e opostos guerreiam sem cessar. Onde há morte, a paz é impossível. A morte é o símbolo do medo de Deus. Seu amor é apagado nessa ideia, que o mantém fora da consciência, como um escudo erguido para obscurecer o sol. A qualidade sinistra do símbolo basta, para mostrar que ele não pode coexistir com Deus. Ele mostra uma imagem do Filho de Deus, na qual ele é posto para descansar, nos braços da devastação, onde os vermes esperam para saudá-lo, e para durar um pouco mais, através da sua destruição. No entanto, também os vermes são igualmente condenados à destruição, com a mesma certeza. E assim todas as coisas vivem, devido à morte. Devorar é a lei da vida, dentro da natureza. Deus é insano, e só o medo é real. Como você pode ver, J não se detém em relação à verdadeira natureza desse mundo, e o que ele diria sobre Deus, se ele realmente fosse o responsável por ele. Legal. Você sabe, eu provavelmente poderia escrever uma canção sobre isso. Mas, sério, eu entendi o panorama todo. Posso ver isso. É perturbador, mas é verdade. E essa citação de quê? Devorar é a lei da vida me fez lembrar. Você nunca foi vegetariano, não é? Nunca, mas eu realmente acredito que existe um lugar para todas as criações de Deus, usualmente, bem ao lado do purê de batatas. Tudo bem, irmão, desde que você não torne isso real. Como tudo mais, se ser vegetariano é algo feito a partir de um lugar de amor, e como uma expressão de amor, então, é algo belo. Se for feito para tornar as outras pessoas erradas por não serem vegetarianas, então, vai aprisionar a mente. Digo isso porque você vem encontrando muitas pessoas que são vegetarianas, e pode ser bom para você ajudá-las a manter as coisas em perspectiva. E, com isso, está na hora de você ficar sozinho, para pensar sobre tudo isso um pouco. Você também pode querer começar a pensar em um título para o nosso livro. Vamos deixar você escolher o nome dessa vez. Da última vez, Pursa lhe deu o título logo nas primeiras 4 sentenças, que ela lhe disse naquela primeira visita, mas você levou anos para entender. Dessa vez, vamos deixá-lo escolher. Legal. Obrigado. E lembre-se da sua tarefa de leitura. Vamos lhe dar uma frase do curso para você pensar logo antes de entrar no palco para dar uma palestra durante os próximos 2 meses. Você está indo bem com seu perdão nessa área. Isso vai ajudar a impulsioná-lo. A propósito, você vai ter uma grande surpresa antes de voltarmos. Aproveite! Algo bom? Eu gosto de surpresas boas. Ah, você vai gostar dessa. Você vai saber o que quero dizer, quando acontecer. Isso vai acontecer nos próximos 2 meses. Vamos vê-lo depois que voltar do Texas. Fique bem, e pense nessas palavras durante 1 minuto ou 2, antes de andar para a frente das multidões. Isso vai transformar sua experiência. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse. Pois sou real, porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria realidade.